da aula, né? Que esse curso ele possa acontecer de forma tanto síncrona quanto assíncrona, se a depender da situação de vocês, tá? Bom, meu nome é Caetano Miranda, eu sou professor do Instituto de Física e vou, se vocês me permitem, vou apresentar alguns slides. A ideia é mostrar como o que é o curso e como a gente vai estar atuando, né, particularmente esse semestre, que em função dele não ser presencial, né, e a ideia é tentar tornar o curso tão próximo quanto possível, né, no melhor sentido da palavra, no sentido, da maneira como a gente vai tentar fazer que vocês possam estar usufruindo, né, do ambiente que antes no curso presencial a gente deixava para os alunos, e eu vou comentar para vocês como é que a gente vai estar atuando nesse curso em particular, né. Então, esse curso, Métodos Numéricos para Escoamentos em Nano e Microescalas, na verdade, foi uma conjunção, uma iniciativa, né, a minha, do professor Júlio Meneghini, do professor Rafael Dioria, né, onde a gente tentava, cada um tem um pé em uma determinada escala, e a ideia aqui foi tentar juntar essas várias escalas, né, de tal modo que a gente pudesse ter uma perspectiva mais ampla sobre problemas, né, em particular, ligados à questão de escoamento, né. E isso vai levar a situações bem interessantes, como eu vou comentar para vocês já adiante, né, que é olhar, né, a questão do fluido de uma perspectiva desde a nanoescala, né, onde vários eventos poderiam estar acontecendo, e os efeitos disso numa mesoescala, né, e, finalmente, uma descrição que é mais comum para o pessoal da engenharia, que seria na macroescala, né, ou contínuo, né. Então, algumas das questões que vão aparecer aqui podem ser mais voltadas ou próximas ao que normalmente é usado pela física e pela química, e outras, né, seriam mais com viés da engenharia, né. Então, a gente vai tentar fazer esse diálogo entre uma descrição mais atomística e, ao mesmo tempo, discreta, junto com a conexão com a descrição do contínuo, né? Essa é mais ou menos a ideia do curso, e o curso ele vai girar em torno de da escolha de um projeto que vocês eu já vou comentar daqui a pouquinho, vocês vão estar desenvolvendo, né, ou propondo ao final do curso, de tal modo que pudesse conversar, fazer que haja a conversa entre essas várias escalas, né, da escala nano à microescala. Tá? Bom, o que eu vou estar apresentando hoje, né, é como é que seria a estrutura do curso, né, bem como eu já vou introduzir a parte de simulações molecular em multiescala, né. A ideia, muito provavelmente, para o pessoal da engenharia, né, essa pode ser uma novidade, no sentido de que não é tão comum você estar exposto a esses tipos de técnicas, mas eu vou fazer isso tentando fazer a ponte com o que vocês já veem, né, nos cursos normais aí de mecânica de fluidos e na dinâmica de fluidos computacional, né. Então, a gente vai tentar fazer essa conexão e muito da ideia do curso vai ser vocês experimentarem essas técnicas, né. Então, essa é uma da proposta principal do curso, né. E se eu tiver tempo ainda hoje, né, eu vou comentar sobre alguns exemplos, né, onde a gente faz essa conexão entre nano e microfluídica, né, a partir de fenômenos complexos em materiais, né, ou meios porosos, né, de tal modo que vocês vão ver uma aplicação direta, né, dessa conjunção dessas várias escalas e pegar um pouco do espírito do curso, né. A ideia é que, de fato, vocês possam estar experimentando, né, e a gente trazer esse olhar, que é um olhar em multiscala, de tal modo que você pudesse identificar quais técnicas computacionais ou de modelagem poderiam ser utilizadas para melhor descrever o teu fenômeno, né, e, ao mesmo tempo, tentar fazer essas correlações
entre como a gente pode sair de uma escala para outra e como aproveitar, né, toda essa estrutura teórica de modelagem ao problema que vocês vão estar interessados em estar desenvolvendo, né? Seja no seu projeto de mestrado, doutorado, ou mesmo aqui dentro da proposta do curso. Bom, de novo, fiquem à vontade para estar me parando a qualquer momento, né, se houver alguma dúvida ou questões, né. A ideia é que a gente torne esse processo o mais dinâmico possível, né, e que seja interessante para vocês, né. Bom, então o curso ele vai estar, tem eu, o professor Júlio Meneghini, o professor Rafael Gioria, né, como docentes desse curso, né. Então eu coloquei nessa ordem aqui, foi mais porque exatamente a gente vai percorrer, né, em termos de escalas, mais ou menos nessa ordem. Então começa com a escala nano, que eu vou estar comentando para vocês. O professor Júlio Meneghini e o Rafael fariam essa ponte entre a mesescala, né, e a macroescala, né, e várias das nossas discussões vão estar acontecendo todas as terças-feiras nesse semestre, das 9 ao meio-dia, né. Eu disponibilizei, nós montamos uma homepage no E-Disciplinas desse curso, né, vou encaminhar uma mensagem, muito provavelmente vocês já devam estar acessando. Quem nunca acessou o E-Disciplinas, não aparece para mim, né, então, por favor, acessem, pelo menos uma primeira vez, eu consigo colocar todo mundo no curso, e lá a ideia é a gente disponibilizar todos os slides, né, todo o material que vai ser usado aqui no curso, bem como os links para os vídeos, né, dessas aulas que vão estar sendo, vão ser lives, mas ao mesmo tempo ela vai ser disponibilizada em plataformas como o YouTube, ou mesmo deixar no Google Drive, caso vocês queiram estar baixando esses vídeos, né. Então, e várias das atividades também, notas de aula, vão estar sendo disponibilizadas nessa plataforma, né, no disciplinas.usp.br, tá? Essa vai ser mais ou menos a nossa dinâmica, né, em termos de como estamos procedendo enquanto passar informações para vocês, né? Então, todos os dias, pouco antes da aula, vocês vão estar recebendo uma mensagem, uma notificação quanto ao endereço, né, dessa conversa. Eu já tinha programado para todo semestre, né, mas caso mude esse link, né, vocês vão ser avisados de antemão, tá? Então, esse vai ser o nosso ponto de partida, né, para estar disponibilizando os materiais, né, o necessário para o desenvolvimento do curso. Bom, vou direto na questão da avaliação, né, porque, na verdade, esse curso é para ser um curso mais engajado em termos de participação de vocês, né, porque trazer, uma das ideias é que vocês possam trazer esses problemas e projetos que vocês estão desenvolvendo para o curso, né, e a gente poder, de alguma forma, estar auxiliando no desenvolvimento dos problemas que vocês têm, né. Mas como a gente vai ter que fazer uma avaliação, né, a ideia é, de fato, estar criando alguns laboratórios, né, ou seja, para cada laboratório a gente vai ter um relatório, que é essencialmente você descrever as atividades que foram realizadas, né, naquelas experiências, e um projeto, né, que é a apresentação de um projeto que, na verdade, não é o desenvolvimento em si, ou a execução do projeto, mas uma proposta de projeto onde vocês possam combinar, né, essas várias escalas da qual a gente vai estar discutindo ao longo do curso, né. Então, a gente vai estar desenvolvendo algumas dinâmicas, né, ao longo do semestre, de tal forma a estar inspirando e discutindo em como estar encaminhando ou fazendo esses projetos, né. E aí segue, a nossa média vai ser em função das atividades dos laboratórios, né, bem como a apresentação do projeto que a gente vai ter ao final, tá? Então, essa é a estratégia, né, que a gente escolheu para a questão da avaliação, né, desse curso. Obviamente, bom, o que é essa disciplina, né, esses métodos numéricos para escoamento em nano e microescalas? Quando nós desenhamos a disciplina, que é exatamente tentar costurar essas várias escalas, né, a gente tinha alguns objetivos em mente,
E a gente, acho que nesse momento seria interessante até compartilhar com vocês, né, para mostrar o que é que a gente está esperando de como foi construído essa disciplina e o que é que a gente está esperando para ela, né. Então, o primeiro como objetivo é estar apresentando algumas técnicas, nesse caso, técnicas avançadas, né, porque você normalmente técnicas que vocês não veem usualmente nas engenharias, né, e a gente vai estar focando em dois aspectos. O primeiro que é o fenômeno de transporte, né, e outro é a dinâmica de fluidos, né. E, originalmente, esse curso havia sido pensado para engenharia de petróleo, e discutindo com o professor Júlio Meneghini, isso estava acontecendo em Santos, né, a gente acabou trazendo para São Paulo, né, e isso pode ser usado em qualquer engenharia, qualquer campo, né, qualquer área de conhecimento, né, seja mecânica, aeronáutica, química, naval. Você vai ver que sempre você vai conseguir, né, pensar em algum problema que a gente possa abordar com essa perspectiva em multiscala, né. Essa aqui é talvez até a beleza do curso, ela vem nessa direção, proporcionar essas técnicas avançadas, né, e ao mesmo tempo trazer esse olhar que vai estar acontecendo em multiscala. Bom, além disso, a gente vai estar apresentando esses métodos de escoamento com aplicações tanto em nano quanto em microfluídica, né, que com a proposta de colocar para vocês, de alguma forma, criar provocar, na verdade, né, essa possibilidade de você tentar ver sempre os problemas de uma forma em multiscala, né, porque muitas das questões que são abordadas nesses projetos, né, ela vai envolver uma escala ou outra, né, mas a ideia aqui é como tentar fazer a ponte entre essas várias escalas. E a gente vai estar interessado, essencialmente, por isso que essa aplicação em nano e microfluídica, em situações onde a hipótese contínua ele deixa de ser válida, né? Então, quando de fato eu precisaria ir para algo mais sofisticado, diferente do que é usual na mecânica de fluidos, né? E como se eu posso fazer uma ponte, né, tanto do contínuo para algo mais discreto, atomístico, ou vice-versa, né, proporcionar informações que usualmente ou experimentalmente é difícil de conseguir, né, mas que as simulações moleculares, por exemplo, poderiam estar proporcionando esse tipo de informação, né, bem como, né, a conexão, né, direta entre essas escalas, né. Obviamente, várias dessas situações, a gente ainda são técnicas e metodologias que estão em desenvolvimento, né, vocês vão ver quando a gente, hoje mesmo eu vou conversar sobre algumas dessas estratégias, e muitas dessas estratégias ainda ainda são dependentes do tipo de aplicação, ou vão requerer, né, informações que vão além do que uma determinada hipótese ou uma determinada maneira de descrever, né, aquele sistema, ele vai estar funcionando. Tá? Bom, o que é que a gente vai estar cobrindo? Né? A gente vai estar tentando olhar desde a nano para a micro e macro escala, né? E no primeiro olhar, por isso que a gente começa comigo nesse curso, ter um olhar atomístico, né? Ou seja, vamos descrever esses fluidos agora de uma forma atomística, muito diferente do que muito provavelmente vocês estão acostumados a ter uma descrição nas engenharias, né? Então, a gente vai olhar agora o nosso fluido, o nosso líquido, sendo formado por átomos, e esses átomos vão estar interagindo, né? E a pergunta é como poder fazer essa descrição, né? E quais tipos de informações a gente pode tirar dessas simulações atomísticas e levar para escalas maiores, né? Então, isso vai acontecer tanto a nível atomístico, quanto a nível de mesoscala, que é chamadas redes de Boltzmann, né? Eu vou já apresentar para vocês o que é que está por trás dessa técnica, né? E, ao mesmo tempo, a gente também vai estar apresentando algumas metodologias de como acoplar essas diferentes métodos, né, atomístico e de mesoscala, dentro da dinâmica de fluidos computacional, né, que é o que, muito provavelmente,
vocês já estão acostumados a estar desenvolvendo, né? Então, o curso, a gente poderia fazer o contrário, né? Partir de algo que vocês já conhecem, que é a dinâmica de fluidos computacional, e trazendo até o atomístico, mas só para uma questão de fundamentos, né? Então, a gente vai sair da hipótese atômica e levar, né, a uma descrição do contínuo, né? Então, você vai sair, não se assustem se você tem esse choque inicial, que muito provavelmente são técnicas que na engenharia ainda estão sendo introduzidas ou de alguma forma incorporadas, né? Mas que na física, na química, já vem sendo usada há bastante tempo, né? E a ideia do curso é, de fato, trazer essa possibilidade da gente poder costurar essas diferentes escalas com esse olhar mais em multiscala, né? De tal forma que a gente possa estar aproveitando o melhor de cada um dos métodos e poder entender melhor tanto os fenômenos, né, quanto os mecanismos, né, por trás de cada um desses fenômenos. Então, essa é a ideia e objetivos desse curso. Como é que ele vai ser feito, né? Então, ele vai seguir uma estratégia didática que ele envolve os seguintes passos, né? Primeiro, a gente vai estar sempre mostrando o que é que está por trás da metodologia, né? Ou seja, os fundamentos, né? A formulação teórica dela, a implementação numérica, uma possibilidade de implementação numérica, né? Isso vai ser aliado, né, logo após essa apresentação, essa introdução, vocês vão experimentar essas metodologias, né? Então, não vai ficar apenas numa apresentação, né, uma exposição do método, mas vocês vão estar fazendo hands-on com essas metodologias. Então, vocês vão estar, de fato, né, usando na prática, né, todos os conceitos e métodos que a gente foi apresentado, né? Em seguida, na exploração, qual que é a ideia? Vocês estarem experimentando essas técnicas, usando casos que, de fato, seriam casos referência, né? Então, você tem controle sobre o que é esperado, né, dentro da proposta, e, finalmente, vocês vão cair numa situação onde vocês vão aplicar esse método em situações que a gente ainda não conhece, né? Então, de fato, vai na linha do que seria pesquisa, né, que é você, de fato, tá explorando situações que são desconhecidas, e dessa forma a gente vai sair de algo que já está vai estar sendo apresentado, vocês vão estar explorando, e vocês vão estar aplicando, né, esses métodos para algum problema de interesse de vocês, ou algum problema que a gente entenda como turma que poderia ser explorado de uma forma original, né? Bom, acho que aí tem uma parte interessante que é exatamente poder, né, caminhar ao longo do curso com um projeto, né, que a gente vai estar desenvolvendo em cima das metodologias que a gente vai estar apresentando, tá? Então, ela ganha corpo em função desse problema que que a gente vai estar discutindo, né, ao longo do semestre, né? Bom, então, os métodos que a gente vai estar apresentando, né, em termos de estratégias, seriam os métodos atomísticos, que vai ser a dinâmica molecular ou o método Monte Carlo, né? Não sei se vai dar tempo. Certamente a gente vai comentar sobre o método Monte Carlo, mas talvez não dê tempo de experimentá-lo, né? A parte da rede de Boltzmann e, finalmente, a dinâmica computacional de fluidos, né, envolvendo tanto volumes e diferenças finitas e elementos finitos, né? Então, a ideia aqui é percorrer em termos de escalas, né, e vocês vão ver que várias dessas escalas vão acabar se conversando, né, e que, de fato, a gente possa, o laboratório que a gente vai fazer da parte atomística possa ser usado, por exemplo, na parte de rede de Boltzmann, que, por sua vez, você pode usar, né, na dinâmica computacional de fluidos, né, ou fazer uma conexão direta da dinâmica molecular com a dinâmica computacional de fluidos. Então, a ideia é tentar explorar um pouco sobre essas metodologias, né? Bom, então o foco vai ser na exploração do método, né, nem tanto na implementação dele, né? Então, por isso que esse curso, em princípio, não vai requerer uma programação computacional, ou seja, a gente vai estar usando ferramentas que essas são as ferramentas que
na pesquisa, né, vem sendo usada. Particularmente nessa parte de experimentação dos métodos, ela vai ocorrer através dos laboratórios computacionais, né? Então, vocês, de fato, vão estar trabalhando com esses métodos, né? E aqui vem um ponto que eu vou discutir já daqui a pouco, que é a questão de como realizar esses laboratórios à distância, né? Então, nas edições anteriores desse curso, a gente tinha um laboratório disponível que vocês poderiam acessar ou remotamente ou no na própria sala de aula, né, no laboratório. A gente conseguia fazer as atividades. E aqui a minha sugestão, e eu vou fazer uma enquete depois com vocês, é de entender como é que está a parte computacional de vocês, ou seja, o que é que vocês têm acesso, se vocês têm acesso a computador em casa, né, se vocês teriam acesso ao computador no laboratório, né, e o que a gente vai estar proporcionando é criar uma máquina virtual, ela vai rodar no sistema operacional que é o Linux, né? E dentro dessa máquina virtual, a gente vai estar colocando todos os códigos e sistemas que vocês vão precisar ao longo do semestre, né? Então, dessa forma, você pode, instalando a máquina virtual, que é gratuita, né? A máquina que a gente vai estar proporcionando, ela vai ser igual para todo mundo, né, e não teria problemas, então, em termos da arquitetura do computador, bem como se teria problemas de biblioteca, compilação, né, e assim por diante. Então, a ideia aqui é, de fato, vocês terem uma base, né, que vai ser igual a todo mundo, e a gente vai estar desenvolvendo, né, as atividades desse laboratório de forma remota a partir dessa máquina virtual. Tá? Essa aqui vai ser a ideia. Então, nesse processo, na próxima aula, né, eu já vou fazer uma espécie de ambientação para quem não está acostumado com o sistema Linux, né, e como gerar essa máquina virtual, né, e dessa forma todo mundo partir, né, do mesmo princípio ao longo do curso. Tá? Essa vai ser a ideia em termos dessa discussão. Né? Aqui eu coloquei como aplicações, né, alguns exemplos que eu vou estar colocando, vai ser ligada à indústria do petróleo, mas não necessariamente vai estar, ela vai ser bem mais ampla, né, do que o petróleo, né, e a organização aqui vai ser em termos de, tanto na parte de aulas, né, que eu vou estar apresentando, eu e os demais professores, a gente vai estar fazendo uma exposição sobre essas metodologias, né, bem como seguida, né, da parte do laboratório. Né. Então, a ideia aqui é vocês, né, dentro de aplicações do interesse que for de vocês, né, eu vi que tem um perfil aqui bastante diversificado da engenharia química, metalúrgica, mecânica, naval, né, então, da física, então é bastante amplo, né, a gente vai ser bem interessante poder ter essa visão bem mais diversificada do problema, né, de escoamento, e dentro do laboratório, né, foi aquilo que eu havia comentado para vocês inicialmente, a gente vai fazer exemplos, são exemplos de referência, mas, em seguida, a gente vai estar trazendo esses exemplos para algumas aplicações que vão ser do interesse de vocês. Tá? Bom, então, e a avaliação, como eu havia comentado, né, vai ser essas atividades do laboratório e a atividade do projeto, né, que a gente vai estar desenvolvendo e sugerindo, né, ao longo do curso. Bom, no laboratório, né, a ideia é, primeiro, ambientando vocês em relação ao sistema Linux, né, a ideia de trazer o Linux aqui, porque na parte de computação científica, muito desses projetos e sistemas, a gente usa uma infraestrutura dos supercomputadores, né, tanto na USP, Santos Dumont, né, o Sinapad, em Campinas, assim, Sinapec em Salvador. Então, vários dos projetos em si, ele vai requerer uma parte computacional que vai além do que a gente tem usualmente em estações de trabalho. E esse tipo de arquitetura, né, nos supercomputadores, ele usa o Linux como sistema operacional base, né, então por isso que a gente vai estar trazendo também aqui para esse curso, né, essa ideia de poder aplicar, né, a partir do Linux. Então,
para quem nunca viu, não vai estar sendo exposto pela primeira vez, eu vou dedicar uma aula, né, especificamente de como navegar dentro desse sistema operacional e, dessa forma, você poder estar desenvolvendo as atividades sem prejuízo, né? Então, o que a gente vai estar fazendo em termos de laboratório em si, né, na parte de micro e nanoescala, vai ser a técnica de dinâmica molecular, né, que eu vou estar introduzindo junto com o Dr. Alexandre Kircher, né. Na parte de multiscala, a gente vai tentar fazer essa conexão da dinâmica molecular com a rede Boltzmann, né, e na rede Boltzmann vai haver uma introdução sobre a aplicação desses métodos, né, e bem como a gente finaliza com os métodos contínuos, né, que é algo que vocês já vão estar familiarizados, vocês muito provavelmente já estão familiarizados, né, ou vão estar vendo um outro olhar, mas com isso a gente sai desde a escala nano, né, e chega ao macro, acoplando, né, tentando fazer esse acoplamento entre as várias escalas. Então, essa vai ser a nossa estratégia, né, em relação à questão do laboratório, e como eu havia comentado para vocês, né, então, visto que essa edição ela vai ser não presencial, né, é importante que todo mundo esteja com o mesmo, ao menos, né, a mesma máquina, o mesmo ambiente computacional, de tal modo que a gente possa estar trabalhando, executando as atividades, né, sem que com todo mundo no mesmo pé de igualdade, né. Se alguém tiver problemas em termos de acesso, né, ou dificuldade em casa de poder, se tem, não tem o computador, não tem acesso direto, a gente vai pensar maneiras alternativas para isso, né, a ideia aqui é tentar dar um suporte para todo mundo que precisa. Tá? Bom, quanto ao projeto, né, o projeto, como havia comentado, ele não vocês não vão estar executando o projeto em si, mas vocês vão estar propondo um projeto na linha de dinâmica de fluidos, né, pensando com enfoque em multiscala. Então, é uma proposta. Então, nesse sentido, se é uma proposta, a ideia é que, de fato, né, vocês possam trazer para algo mais próximo do que vocês estão desenvolvendo, teriam interesse em desenvolver, né? Então, eu volto a realçar, a gente não vai executar o projeto, mas a ideia é que vocês possam propor um projeto como se você estivesse propondo para uma agência de fomento ou para receber recursos para uma startup, por exemplo, né? Então, na próxima aula, eu posso trazer, né, o que é que já é esperado em termos da avaliação, né? A gente vai fazer uma avaliação como se fosse uma agência de fomento, né? E a ideia é poder vocês, nesse projeto, o que é que a gente vai estar esperando? Qual que é a motivação, né? Você justificar o porquê daquele projeto, o que é que vocês estão querendo estar desenvolvendo, né? Aqui, em essencial, acho que é interessante fazer esse acoplamento com a indústria, né? Como uma aplicação, né? E o que vai estar amarrando, vai ser o diferencial de um projeto usual, é que ele vai ter que envolver, ao menos, a escala micro e a escala macro, né? Então, isso vai ser comentado, discutido ao longo do curso, né? Mas que a ideia é que a gente possa tentar fazer essa costura entre o micro e o macro, né, a partir de problemas que são ligados à indústria, né? Então, com isso, o que eu aconselharia, né, é que vocês possam trazer ou algo que esteja mais próximo do que vocês vão estar desenvolvendo, ou algo que vocês não tenham a menor ideia, né, mas têm interesse e curiosidade de estar desenvolvendo, né? Dentro desse olhar, que é da dinâmica de fluidos, né, e pensando num enfoque que é mais de multiscala, né, que ele vai ter que, de fato, envolver, né, o trabalho de técnicas que vão estar tendo que costurar a micro e macro escala. Então, vai ser interessante que, pelo menos nas edições anteriores, né, saíram ideias muito originais, né, e que conexões que, para quem estava começando o curso, em princípio, pareciam coisas muito distantes, mas que a gente conseguia fazer essa costura, né? Então, de fato, a proposta aqui é que vocês aprendam a olhar esse problema de dinâmica de fluidos
não só como uma caixinha, né, que é um contínuo ou a simulação atomística, mas sim todo o espectro em termos de fenômenos e maneiras de você estar descrevendo, né, esses sistemas, né? Essa que é a ideia do projeto. Então, ao final, a gente vai ter um seminário onde vocês vão estar apresentando, né, defendendo essa ideia, esse projeto, e como eu havia comentado com vocês, a estratégia é poder avaliar, né, conforme uma agência de fomento estaria avaliando o projeto, né? Bom, o nosso cronograma, né, esse aqui é um cronograma tentativo, né, em termos das datas, do que a gente vai estar fazendo, né? Então, a gente vai estar se encontrando todas as terças-feiras, tá? Como instrutores, né, vai ter eu, e no caso da parte da nanoescala, né, e nano e microfluídica, o Dr. Alexandre Kish, né? O professor Júlio e o Dr. Adriano, né, que ele está nos acompanhando, Grigolo agora, né, eles vão estar envolvidos na parte da rede Boltzmann, né, ou mesoscala, e em seguida o Júlio, o professor Rafael, né, vai estar falando sobre a parte do contínuo, né? Então, a gente está programando a apresentação do projeto no dia 8 de dezembro, né, onde cada um de vocês vão estar apresentando, né, a proposta dentro da disciplina do projeto, onde a ideia, de fato, é estar amarrando todas essas escalas, né? Então, vai ser sempre algo assim, né? Eu vou estar apresentando a metodologia do ponto de vista da teoria e da estrutura. Em seguida, a gente vai fazer um laboratório, né, para vocês experimentarem aquela técnica, né? Aí, de novo, a gente vai dar continuidade à discussão do ponto de vista teórico, né, da apresentação do projeto, né, ou da metodologia, e, em seguida, vocês vão ter uma experiência, uma experimentação dentro do laboratório, né, nessa metodologia que a gente vai estar discutindo, né? Então, no contexto da dinâmica molecular, por exemplo, né, no primeiro momento a gente vai olhar para a estrutura e transporte, que são propriedades que no contínuo você já assume, né, isso aqui é uma variável, aqui na dinâmica molecular a gente vai obter aquelas propriedades, né, e em seguida a gente vai estar olhando para propriedades que são de interesse para a descrição do fluido na mesoscala, por exemplo, a tensão interfacial e a viscosidade, né. Então, a ideia é partir de algo que essencialmente vai ser a descrição entre átomos e moléculas, obter as propriedades desses fluidos e depois aplicar elas em diferentes metodologias, né, dentro de um olhar mais do contínuo, né. E, finalmente, então, ao longo desse semestre, né, ao longo desse período, vocês estarem trabalhando as ideias do projeto, né, e, finalmente, no dia 8 de dezembro, a gente faz a apresentação, tá? Bom, as referências, a gente vai ter várias notas de aula e alguns artigos, todos os artigos relevantes ao método eu vou estar disponibilizando para vocês, né, no sistema do 8 disciplinas, né. Tem alguns livros que eu uso, essa aqui eu só estou fazendo referência à parte das simulações atomísticas, né, moleculares, onde eu posso, alguns desses casos a gente tem disponível, particularmente o Hercules, ele é disponível gratuitamente, né, oficialmente gratuitamente online. Os demais, a gente vê uma maneira de vocês terem acesso remoto a esse material, tá? Mas, de qualquer forma, todas as referências relevantes para a execução do laboratório ou a descrição da metodologia, né, a gente vai estar disponibilizando para vocês no sistema, no e-disciplinas, né? Então, assim, não se preocupem em relação a esse material. De qualquer forma, como estamos fazendo agora, né, essas aulas vão estar sendo gravadas e disponibilizadas nos canais de difusão, né, seja YouTube ou algum outro canal que a gente entender que possa ser interessante de estar tendo maior alcance para vocês, né, ou disponibilizando para vocês da melhor forma possível. Bom, então, essa edição de 2020, né, ela é especial pelo fato de não ser presencial, né,
E a nossa preocupação foi como trazer essa dinâmica de aulas, de laboratórios, com a edição online, né? E a maneira como nós entendemos que poderia ser feita é através dessas lives, né? E proporcionando para vocês uma máquina virtual da qual vocês possam estar trabalhando os laboratórios de uma forma unânime, né? Todo mundo tendo a mesma plataforma, né? E o mesmo acesso a esses materiais. Tá? Bom, então, o que eu vou tentar fazer sempre, né, uma das questões que eu vou fazer já uma enquete com vocês, né, sobre se vai ser síncrona ou assíncrona, né? A ideia é que, de fato, a gente faça sempre lives, né? E eu vou estar criando vídeos de 30 a 60 minutos, né? De tal forma que depois fique mais fácil vocês terem acesso em outro momento, caso tenham interesse, né? Ou, por algum motivo, não consigam estar acompanhando, né, o curso nesse período, né? Bom, pelo tempo, né, do curso, eu vou estar sempre dividindo cada aula, né, cada sessão dessa manhã, em 3 etapas, né, de 45 minutos cada uma delas, com um intervalo de 5 minutos, né, de tal modo que permita que a gente possa também estar tendo tempo para conversar e discutir sobre algumas das metodologias, né, e não fique tão carregado, né, quanto aos vídeos, né, se você quiser ver em outro momento. Tá? Bom, como havia comentado, nós vamos criar uma máquina virtual, né, e disponibilizar ela para vocês. Na próxima aula vai ser exatamente a criação da ambientação nessa máquina virtual, como criar uma máquina virtual desde o zero, né, para quem nunca fez isso, né, e a gente vai estar sempre usando softwares que são softwares gratuitos, né, que não requerem uma licença paga, né. E dentro dessa máquina virtual, a gente vai estar disponibilizando tudo necessário para vocês levarem o semestre, né, e desenvolver as atividades propostas, né. Isso envolve os compiladores, né, isso envolve os softwares que a gente vai estar usando, e também a parte gráfica, né, que a gente pode estar experimentando, né, para visualizar, seja na parte da nano e microescala, seja na parte do contínuo. Né? Então, de fato, você vai ver que é uma máquina completa, né? E que vai atender a todas as necessidades que temos no curso. Né? Bom, um outro ponto importante é quem não tem, ou tem um acesso limitado, né? Ou não tem acesso a um laptop, a um computador em casa, né? A gente pode também pensar em termos de um acesso remoto, né? O que é um pouco mais difícil, porque tem que ver qual que vai ser a maneira da pessoa acessar remotamente esses recursos computacionais, né? Mas pode haver, a gente vai estar propondo soluções, né, para atender, né, a casos onde seja mais crítico, né, esse acesso, tá bom? Então, de qualquer forma, na próxima semana, né, essencialmente no início da aula, é a preparação, né, para todo o ambiente computacional que a gente vai desenvolver ao longo do curso. Tá? Bom, então, de novo, acho que é um ponto que já era importante no presencial, mas agora o online é ainda mais importante, é a questão do engajamento e do contato contínuo. Né? Então, nessas discussões, a gente vai estar sempre abrindo a possibilidade de vocês estarem perguntando ou trazendo os problemas de vocês, né, mesmo na forma assíncrona, né, podem me escrever e colocar os questionamentos, né, que no início de cada aula eu vou trazer as perguntas que foram colocadas ao longo do período, né, e, se possível, estar respondendo pelas disciplinas ou via e-mail ou qualquer outra forma, né, da gente poder estar tentando se comunicar. Né. Então, note que ela é uma agenda bastante concisa, né, no sentido de vai ter vários tópicos que vão estar acontecendo de uma forma a tentar acoplar essas escalas, né? Então, se você deixar muito tempo sem estar acompanhando o material, vai ficar difícil fazer essas conexões, né? Então, a minha sugestão é
esse contato contínuo, né, ele esteja ocorrendo sempre, sempre que possível. Tá? Bom, e a ideia é ser meio transmídia, no sentido de a gente vai estar usando tanto o e-disciplina, atividades no Instagram, no WhatsApp, então vou estar disponibilizando para vocês o acesso, né, para quem usa alguma dessas plataformas e redes sociais, para que, de fato, isso aconteça, né, esse contato contínuo, né, e não fique nenhuma dúvida ou questões que possa aparecer ao longo do trabalhar, né, ao longo da execução dessas atividades. Porque uma coisa é você estar no laboratório, né, e você tem uma pergunta direta e essa resposta vem de imediato, né. A outra é você estar à distância, né, não necessariamente tendo o melhor ambiente possível para estar acessando, ou mesmo as melhores máquinas, né, e ter essa resposta rápida, ela acaba acelerando o processo, né, e dirimindo, né, qualquer frustração em relação a problemas que possam estar acontecendo ao longo da execução, né, das atividades, bem como fomentar discussões, né, que eu acho que é um ponto importante, particularmente em cursos da pós-graduação. Né. Bom, então, acho que, de novo, a participação aqui é importante, né, a gente está pensando, no caso da dinâmica molecular, em fazer uma atividade coletiva, né, no sentido que vamos escolher um problema, que é um problema que ainda não foi feito, né, e que cada um de vocês vai estar contribuindo com algumas simulações, algumas condições, né, e, ao final, a gente pode até pensar em um trabalho, né, original que a gente possa publicar. Né? Então, essa vai ser uma das atividades que a gente vai estar planejando para a edição desse ano, e, dessa forma, né, criar uma certa pressão, entre aspas, né, que é o seu colega, você vai precisar de algumas condições de maiores temperaturas ou pressões, né, e você fez parte, né, e aí você vai esperar também que o colega acabe contribuindo, né, de tal forma que a gente tenha um conjunto grande de dados e possa estar trabalhando ou propondo, né, um trabalho original. Então, você vai sair do curso aqui, ao menos, né, com uma proposta, uma estrutura, né, de um trabalho que, coletivamente, né, a gente acabou construindo e que vai ser interessante até para o currículo de vocês, né, e para trazer essa ideia, né, de fato, entre a conexão entre as escalas. Né. Bom, a gente também vai estar usando algumas técnicas de gamificação, né, para a construção dos projetos, por isso essa questão do transmídia aqui, né, vocês vão ver que vamos tentar trazer, né, o máximo possível de vocês próximo ao curso, né, então incentivar esse engajamento, esse contato contínuo, em função, né, desse cenário, né, que para essa edição ela vai estar ocorrendo de forma à distância. Né. Bom, eu queria comentar que na próxima semana, então, a gente vai ter um espaço para ambientação da estrutura computacional que a gente vai estar usando, né. Então, se você nunca ouviu falar de Linux ou nunca usou Linux, né, não se preocupem, bem como, né, a gente vai estar fazendo isso passo a passo, como se alguém nunca tivesse visto, né, e preparando o ambiente em conjunto, né, de tal modo que a gente possa estar usando essas técnicas, né, e vocês tenham acesso ao mesmo tipo de infraestrutura. Né. Bom, e para isso a gente vai fazer a montagem das máquinas virtuais, né, e caso alguém não tenha, seja mais difícil, seria o acesso remoto, né, via as máquinas que nós dispomos na USP. O que eu vou estar fazendo logo em seguida nesse espaço de ambientação vai ser uma introdução a esse sistema operacional, o Linux, né, e a gente vai usar alguns programas de visualização e bem como, né, isso vai ser uma sugestão, que é usar a realidade virtual. Né. Então, mesmo em casa, eu vou mostrar para vocês como vocês podem construir um óculos de realidade virtual, né, usando material reciclável, né, e disponível, todo mundo vai ter em casa, né, papelão e uma garrafa PET, né, bem como e seu celular. Né, então, é essencialmente isso que é necessário para a gente estar visualizando, né, com as experimentações que vamos fazer com simulações moleculares, né, também vai ser possível visualizar em casa, né, usando a realidade virtual. Né.
A bibliografia, como eu havia comentado, vai ser distribuída para todos, né? Então não se preocupe em relação a esse material, né, que a gente vai estar disponibilizando, né? E qualquer dúvida, por favor, de imediato, né, use nossos hotlines, eu já vou comentar o que vinha a ser, né, esses canais de comunicação rápida, né, onde a ideia é que ocorreu um problema, por favor, né, avise de imediato, ou você teve alguma ideia, alguma questão que possa querer discutir, né, quanto ao projeto ou no desenvolvimento das atividades, a ideia é que a gente possa estar tentando resolver isso o mais rápido possível, né? Particularmente pelo fato da gente fazer essa experimentação, que vai ser tanto síncrona quanto assíncrona, né? Ou seja, se você não está seguindo as lives, né, e aparecer dúvidas, né, você pode estar sempre nos contactando, né, estar resolvendo qualquer dúvida que vocês tenham ao longo do processo. Tá? Bom, então, no caso, em particular, sobre isso, né, se você tiver alguma dúvida na aula síncrona, então, se não pode assistir ou não pode acompanhar, né, a evolução, né, em particular a questão dos laboratórios, né, o que fazer, né? Então, sempre, por favor, podem estar enviando uma mensagem para esse e-mail, né? Eu vou ter que alterar aqui um assunto específico para essa disciplina, né? Mas que não hesitem em estar nos contactando, né? A ideia é que todas as dúvidas elas vão ser comentadas no início das aulas, né? Isso se refere tanto à parte dos projetos como também dos laboratórios, né? Então, mesmo que durante as exposições, né, possam aparecer dúvidas, vocês fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem, né? E eu vou estar trazendo essas dúvidas e tentando resolvê-las no início da aula. No caso dos projetos, a mesma coisa, né? Então, como vai ser projetos que vão ser desenvolvidos de uma forma individual, né? Então, a proposta que vocês vão estar trazendo, né, vocês podem trazer, se tiver aparecer alguma discussão, precisar de uma certa discussão, ou aparecer alguma questão, né, fiquem à vontade de estar trazendo essas questões, bem como no laboratório, né, que é essa parte mais crítica, porque no presencial, o tutor, né, estaria ali do lado de vocês. E aqui a gente não vai ter essa possibilidade, né? Então, o que a gente pode fazer é ir acompanhando ao longo das lives, né? Ou, né, no momento que você estiver experimentando e aparecer algum problema, alguma questão, né, vocês anotem ou entrem em contato conosco, né, a partir do e-mail ou de outra forma que eu vou estar disponibilizando para vocês, né, na próxima aula, a partir do enquete que eu vou estar realizando para tentar entender, né, o perfil de vocês aqui, tá? Bom, e aí vai exatamente essa pergunta, né? Qual que é o perfil de vocês? Eu preparei um formulário que eu vou pedir para que vocês possam estar preenchendo, né? Não necessariamente nesse momento, tá? Mas até a próxima aula, isso vai ser importante para... Vocês podem acessar aqui pelo chat. Eu vou deixar lá no E-Disciplinas também, né? Mas qual que é a ideia para esse perfil? A gente quer identificar como é que está a situação de vocês em relação ao acesso remoto, né? Tanto de internet quanto de computadores, para podermos montar a melhor máquina virtual possível, né? Então, porque a gente tem várias opções. Eu vou fazer ela bem completa, mas aí você teria uma máquina mais pesada, né? Então mais difícil de você estar baixando, né? Depender do laptop ou máquina que você tem acesso, isso pode ser também um problema, né? E nesse sentido, tentar mapear, né, como é que é o perfil de vocês e o que é que vocês estariam, em princípio, né, tendo acesso, né, vai ser importante para a gente desenhar essa máquina, e por isso que eu não estou trazendo ela na primeira aula, né, vou trazer na segunda, né, depois de entender o que é que vocês, como é que está a situação de vocês,
do ponto de vista da parte computacional, né, o de acesso em casa quanto à internet. Tá? Então, e ao mesmo tempo eu vou aproveitar esse período, né, a gente pode fazer uma breve pausa, né, no sentido que eu queria que cada um de vocês pudesse estar se apresentando, né, depois eu vou fazer uma apresentação sobre o que aqui é esperado também de mim, em termos de histórico nessa área, né, então vou interromper a gravação agora, né, para deixar vocês mais livres